E hoje eu vou tirar várias dúvidas de vocês a respeito de pintura de MDF. E essa caixinha que eu vou pintar hoje, ela é lá do Atacadão Artesanato MDF. Você encontra várias caixinhas diferentes lá e de uma excelente qualidade. E caso você queira comprar, vou deixar o link aqui na minha bio. E bora lá para as perguntas. Qual lixa eu uso? Geralmente eu uso essa de grão 180. Eu já usei uma de 120, mas nunca mais eu achei. E quanto mais fina, melhor para não agredir a madeira. E o pincel? Eu gosto de usar esses de cerdas longas, que são trinchas de parede, não tem problema. Ou os pincéis da linha vermelha da Condor, que são mais macios. Mas se você tiver um pincelzão largo como esse, você também pode pintar. O importante é que ele seja macio. Sempre uso um rolinho para acabamento e as tintas que eu uso é para artesanato da PVA ou Acrylex, geralmente. E agora vamos para a pintura da caixinha. Eu começo tirando todas essas dobradiçazinhas que veio nela e esse elastiquinho. E não, eu não lixo a peça toda, eu só lixo onde ficou com esses relevos aqui pra gente tirar as imperfeições dessa madeira. Porque o MDF no geral, ele já vem bem tratado e vem bem lisinho. Então eu só passo mesmo onde é necessário a lixa. E depois, antes de vir com a tinta, eu passo um paninho pra tirar todo o excesso de pó que ficou ali naquela peça. Você não precisa passar uma camada de branco antes da tinta, pode vir com ela direto. E eu não passo primer antes, porque essa madeira, gente, ela não suga a tinta quanto uma outra madeira, por exemplo, a Pinus. Quando eu tô trabalhando com madeira Pinus, eu passo uma base seladora antes, mas em pintura de caixa de MDF, eu venho com a tinta direto. E isso não altera nem a qualidade, nem a cobertura da tinta. E sobre a secagem agora. Tinta para artesanato seca relativamente rápido. Vai depender muito da região que você mora, para ela secar mais rápido ou mais devagar. Mas no meu caso, como eu tenho um secador, eu uso ele para facilitar e agilizar o meu processo de pintura. Mas quando eu não tinha, eu fazia a pintura da caixa e colocava no sol para secar. Isso secava bem rápido. E para não deixar a peça marcada, eu sempre finalizo a pintura com um rolinho na última demão. Mas se você usar o pincel de forma contínua e a tinta não tiver grossa, ela não vai ficar com o acabamento marcado. Nessa pintura, por exemplo, olha, eu finalizei com o pincel mesmo, eu não coloquei o rolinho na última demão. E é só você diluir com um pouco de água a tinta que ela vai ficar mais fluida. E finalizada toda essa parte da pintura principal, a gente vai pro rascunho. Eu já passei ele aqui pro papel vegetal e venho com um lápis comum riscando toda essa folha atrás pra gente conseguir passar esse rascunho pra superfície da caixinha. E caso você queira saber como eu cheguei nesse rascunho e passei pra essa folha, comenta aqui pra eu saber que eu trago o processo aqui pra vocês. E depois de riscar todo o verso da folha com o lápis, a gente prende essa folha aqui na caixinha pra conseguir transferir esse rascunho só cobrindo assim por cima e ele vai ficar bem marcadinho. E eu trouxe aqui no detalhe pra vocês verem como que fica, ó, fica bem certinho. E agora eu vou colocar em prática o que eu montei aqui no iPad como design final para a tampa dessa caixinha. E o processo mais demorado vem agora, que é pintar cada elemento desse de uma cor diferente e tem que ter muita paciência. Essa caixinha eu fiz com o intuito de colocar todos os meus recortes de papel para ficar ali num lugar mais fácil quando eu quiser fazer uma colagem, tá a maioria dos papeizinhos ali juntinhos e eu não ficar procurando em uma caixinha e outra, porque atualmente é tudo desse jeito. E eu trouxe um pouco mais rápido essa parte da pintura pra gente focar mesmo nas dúvidas. E agora eu vou dar uma dica caso você queira pintar essas dobradiças pra ficar mais bonito ali na sua caixinha. E a tinta que eu uso é essa daqui, ó, Metal Colors da Acrylex. Eu só pinto ela normalzinha e deixo secar. E o acabamento dela fica bem mais bonito do que a original. E pra finalizar, caso você queira passar verniz, eu uso esse daqui, verniz acrílico fosco da Acrylex. E ele é um líquido bem leitoso que você passa e depois que seca fica transparente. Mas eu quero ressaltar que não é necessário passar verniz para finalizar. Eu já pintei várias peças de MDF e estão intactas até hoje e eu não passei verniz em nenhuma. Então fica bem a critério seu passar verniz ou não. Eu geralmente passo verniz quando é peça para cliente. E o resultado final ficou assim. Eu amei essa caixinha. Acho que foi uma das mais bonitas que eu fiz até hoje. Eu geralmente falo isso com toda caixinha que eu faço, mas essa ficou muito bonitinha. Ficou do jeito que eu queria, bem estilo recorte mesmo, porque esse é o intuito da caixinha, colocar vários recortes de papel. E por dentro ela ficou fofíssima também e é por isso que eu sempre gosto de colocar uma cor diferente na parte externa e na interna para dar esse detalhe final. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Comenta aqui o que achou e até o próximo vídeo.